Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da Sábado. Esta semana vamos olhar para os resultados das eleições regionais em Espanha, que levaram o presidente do governo, Pedro Sánchez, a dissolver o Parlamento e a convocar eleições legislativas antecipadas para 23 de julho. Como sempre, estamos aqui na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast, que esta semana chega ao primeiro aniversário. Por isso, antes de avançarmos, tenho que agradecer ao Vasco e ao João por toda a dedicação que têm colocado neste programa, bem como pela sabedoria com que nos têm guiado, a mim e aos que nos ouvem, ao longo de 51 episódios, por toda a diversidade e complexidade de assuntos que compõem a atualidade internacional. Em meu nome e da Sábado, muito obrigado aos dois por esta companhia. E agora, sem mais demoras, vamos avançar para a Espanha, onde os resultados municipais e regionais de domingo alteraram o mapa político espanhol. O PP, o maior partido da oposição, deverá governar 12 das 17 comunidades autónomas de Espanha, algumas com o apoio do Vox, enquanto os socialistas ficaram com 13 e os movimentos nacionalistas mantêm o poder na Catalunha e no País Basco. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta, hasta aquí hemos llegado. Agradezco y valoro que ese sentimiento se haya traducido en una victoria nítida del Partido Popular, pero más importante todavía es que haya empezado a ganar otra manera de hacer política, otra manera en el fondo y en las formas. Esta é mais uma vitória do novo líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, ou uma derrota para o presidente do governo, Pedro Sánchez? Bem, antes de mais, eu e o João estamos à espera dos nossos presentes. Está no fim. Ok. Acho que é mais uma derrota de Sánchez. Porque, bem, desde logo, porque é um político muito impopular. Não só em Espanha, em geral, mas também dentro do próprio PSOE. O que em parte explica esta decisão de avançar para eleições antecipadas. Eu tenho ouvido dizer que a decisão de Sánchez revela uma grande coragem. Não me parece, parece mais que há um receio muito grande da parte do presidente do governo espanhol de ser apeado do poder, porque a contestação, que aliás sempre foi significativa dentro do Partido Socialista Espanhol, essa contestação também se verificou agora durante esta campanha eleitoral. E os socialistas estão zangados, digamos assim, com o seu líder, porque acham que Sánchez é um homem que se pauta pela preservação do poder, que a estratégia basicamente se reduz à preservação do poder. E, portanto, nos setores mais obreiristas, mais ligados à classe operária, aos apoios tradicionais do PSOE, há algum descontentamento e, sobretudo, há descontentamento com o tipo de alianças que tem feito, nomeadamente a forma como apaziguou os separatistas catalãs e, sobretudo, com esta aliança que existe com os aterristas. E é preciso não esquecer que a ETA matou, acho que à volta de 900 pessoas, a esmagadora maioria das quais foi já em plena democracia. E muitos desses foram socialistas, sindicalistas, portanto, às vezes tem-se a ideia de que a ETA liquidou, executou membros do PP, que fez, e das forças de segurança, mas também matou muito socialista e, portanto, esta sua ligação ao Bildu nunca foi popular. Concordas que esta estratégia de avançar para eleições antecipadas foi mais uma estratégia de preservação do poder ou também terá estado aqui em causa uma tentativa de impedir que a direita festeje esta vitória nas eleições e, no fundo, ganhe gás para até ao fim do ano? Essa é uma das razões para tentar bloquear, suster um pouco esta vaga de otimismo do Partido Popular. Só uma nota em relação àquilo a que estava a sublinhar o Vasco, de que foi um dos aspectos negativos para o PSOE nesta campanha, foi precisamente essa questão do Bildu, o aceitar o apoio
no País Vasco, que obrigou até a uma situação caricata de compromisso que foi assumida de que entre os candidatos que havia ligados ao Bildu, que 7 que tinham cumprido penas de prisão por crimes de sangue, caso fossem eleitos, não renunciariam, portanto, aos mandatos. É curioso sublinhar neste aspecto que isto gerou uma polémica que tem muito a ver com o que vai suceder nesta campanha na comunicação social espanhola, e foi um debate que não se centrou apenas no País Basco, mas que foi um pouco mais amplo, que teve a ver sobre se havia ou não legitimidade para alguém que foi condenado por um crime político e um crime de sangue, após ter cumprido a sua pena, ou, como se diz, ter pago a sua dívida para com a sociedade, pudesse ou não candidatar-se a um lugar político numa eleição regular, normal, dado que está, uma vez mais, na plena posse dos seus poderes. E como que se gerou um consenso de que, sim, é legal, mas é imoral. E esta questão vai marcar muito a futura campanha eleitoral. Que esta saldou-se no quê? Saldou-se, de facto, numa derrota estrondosa para Pedro Sanches, já poderemos falar mais à frente dos aspectos dessa derrota, e deixou-se sem alternativas, porque ou ficava a fritar até o mês de dezembro, data em que teriam lugar as eleições, não podia encetar uma remodelação governamental, dado que o partido de coligação a Unidas Podemos desapareceu, volatilizou-se nestas eleições, e, portanto, ele lançou-se de imediato para a campanha eleitoral. Para além dos problemas que levanta realizar uma campanha eleitoral durante o mês de junho e parte do mês de julho, e uma votação quando estamos no pico do calor que afeta a grande parte do centro e sul de Espanha, quando é época de veraneio, quando é época de incêndios, e quando se devia, porque se inicia no próximo mês a campanha, se iniciou, perdão, este mês, o semestre de presidência do Conselho Europeu da Espanha, portanto, esta decisão tem aspectos excepcionalmente negativos. O aspecto da União Europeia é muito gravoso, porque a presidência espanhola da União Europeia vai ocorrer numa fase complicadíssima da guerra russo-ucraniana, aguardantes a ver como vai reagir a opinião pública internacional dos diversos governos, qual vai ser a retaliação russa em relação a uma contraofensiva ucraniana e como ela se vai desenrolar, e, sobretudo, contavam os parceiros da União Europeia e contava também o governo português com o impulso que o governo espanhol tinha agendado para este semestre nas relações com já vamos a essa parte da questão. Outro fator importante aqui também é o crescimento do Vox, que se torna imprescindível para formar governos nas várias comunidades autónomas. Sim, o Vox na prática duplicou o seu score anterior e confirma que o partido está em franca ascensão. Como é que esta relação entre o PP e o Vox vai ser complicada e determinante, não é? E como é que nós podemos olhar para ela? E quem sabe fazer uma transposição para a nossa realidade? Pois, porque isto é tão parecido com Portugal. Em algumas coisas noutras não. Quer dizer, o Chega e o Vox são partidos muito diferentes. O Chega é menos coerente do ponto de vista ideológico, é um partido que vai atrás de causas e coisas, mas é menos coerente ideologicamente. Quer dizer, o programa do Chega e o programa do Vox estão a milhas. Depois há uma realidade espanhola que ajuda muito o Vox, que é os separatismos e algumas dificuldades da monarquia. E, portanto,
esse tradicionalismo do Vox tem eco junto ao eleitorado. Agora, o que eu acho que vai acontecer é que Sánchez vem outra vez com esse discurso, vem los fachos, não é? Os fascistas e não sei o quê, o franquismo. O Vox não pode ser entendido assim, a meu ver, porque se é verdade, por um lado, que advoga alguns dos temas associados ao franquismo, esses mesmos temas, não é? Uma Espanha forte, centralizada, etc., já eram anteriores a Franco, portanto já não quer dizer, são franquistas sim, mas são anteriores a e posteriores a. E portanto não vejo que o Chega tenha esse tipo de coerência ideológica que tem o Vox. Agora, há uma coisa que é interessante verificar, é que o PP não tem medo do Vox, quer dizer, a posição do Partido Popular de Feijóo é mais ou menos, somos um partido de direita, quer dizer, e portanto assume como tal, mas uma direita reformista. E, portanto, o PP fará o seu caminho, o Vox fará o seu caminho. Não há estas conversas das cercas sanitárias, destas coisas. Portanto, o que isto quer dizer, e aí sim parece-me que este também é o caminho que vai ser feito em Portugal nos próximos tempos, é que crescentemente Espanha está dividido em dois blocos, um bloco de esquerda e um bloco de direita. E cá isso viu-se de uma forma muito clara com a geringonça, em Espanha se viu-se muito claramente com um partido, e é preciso recordar que estamos a falar do partido de Felipe González, um partido centrista, moderado, reformista, que fez um conjunto de alianças com malucos de extrema esquerda. Que aliás se destruíram eles próprios, implodiram agora e está tudo fragmentado. Mas o problema com estas coligações, tanto em Portugal como em Espanha, é que polarizam e radicalizam e, portanto, a certa altura é impossível dizer, bom, pode-se fazer uma aliança com os extremos à esquerda, mas não se pode fazer à direita. E, portanto, eu acho nesse sentido, quer dizer, estas coligações legitimam também alianças à direita e claramente é essa a tendência em Espanha. Agora, se o PP fará uma coligação com o Vox ou não, depois falaremos depois das eleições. Mas nada o impede, quer dizer, as coligações de Sánchez legitimaram que se fizesse uma coligação também dessa natureza à direita. Portanto, a discussão vai estar muito centrada nessa possibilidade de coligação. Aquilo que vai tornar esta eleição tão interessante para ver aqui de Portugal é não só a personalidade de Costa ser muito parecida com a de Pedro Sánchez, como as suas opções de taticismo, de viver ao curto prazo e depois se verá, serem também muito semelhantes. E sobretudo porque há esta clivagem esquerda-direita e porque o PSOE vai fazer a campanha na base, aliás começou-a, de lutar contra aquilo que chamam a Espanha negra, fazendo uma associação entre aquilo que é o setor de extrema-direita mais troglodita do Vox. Nós estamos a falar de gente que vem das tradições mais, que cultiva as tradições mais reacionárias da Espanha castelhana, digamos assim, e aquilo que é a direita centrista, a direita perfeitamente integrada e que fez a transição no sistema político espanhol do pós-franquismo. Portanto, há esta tentativa de amálgama a que Alberto Feijóo está a tentar fugir de uma forma inteligente. Uma das dificuldades que tem o PP é a Catalunha e a outra é, naturalmente, o País Vasco. O País Vasco vamos tê-lo perdido para o PP nestas eleições, mas a Catalunha é um caso diferente. É um caso diferente e Alberto Feijóo começou já a sublinhar que
os erros que o seu partido cometeu no passado, muitos deles tiveram precisamente a ver com a questão catalã e do grau de autonomia que deve ser devido à Catalunha. E ele toca logo num ponto que poderá gerar consenso entre a direita catalã não nacionalista, que tem a ver com o estatuto da língua catalã, ou seja, reconhecendo que a língua catalã é naturalmente uma das línguas do Estado multinacional espanhol, que assim tem de ser entendida e que se deve evitar os excessos que foram cometidos quer nos tempos franquistas de proibição do catalão, quer por parte de nacionalistas catalães de imporem o catalão à revelia da forte presença de outras nacionalidades da Espanha na própria Catalunha, tentando como que afastar o castelhano da vida pública. Isso é uma tentativa que está a fazer. Depois, como o Vasco estava a referir, Feijó, o Vox, convém lembrarmos, é uma dissidência do PP e, de facto, tem uma coerência ideológica muito forte. Em alguns casos, mesmo troglodita no pior sentido dos termos. Mas é possível, em alguns casos, governar com o Vox. Isso já sucedeu. Com o PP e o PP agora, porque uma das vantagens para para Pedro Sánchez de convocar imediatamente as eleições é que isto inquina o próprio esquema habitual negocial de formação das coligações nas comunidades autónomas, quer nos órgãos de administração local que agora foram eleitos. E nota-se que houve já casos, por exemplo, na comunidade valenciana, de forças nacionalistas e autonomistas que dão o seu apoio ou abstêm-se para a formação de executivos do PP para afastar a necessidade de se coligarem com o Vox. Curiosamente, não houve nenhuma iniciativa por parte do Partido Socialista de aceitar variações, digamos assim, e executivos da parte do Partido Popular, abstendo-se para não obrigar também o Partido Popular a coligações com o Vox, e a Feijó afirma apenas que tem a via aberta para formar as coligações que considerar necessárias e que não abdica dos seus valores democráticos. Portanto, a diferença que há é esta. Portanto, temos, por um lado, o jogo sempre essencial de como articular com os partidos nacionalistas, sobretudo na Catalunha e no País Vasco, e, por outro lado, haver uma maior abertura, uma maior facilidade de manobra por parte do PP em relação àquilo que é, digamos que, a figura tenebrosa da extrema-direita, porque nós não nos podemos esquecer de uma coisa que marca, por outro lado, toda a diferença com Portugal, é que a guerra civil em Espanha é como se nunca tivesse acabado. Por isso, estas campanhas da Espanha Negra, da Espanha Vermelha, são campanhas que mexem muito, batem fundo. Mas só para passar a palavra também ao Vasco, nós convém darmos os números para a audiência. É que o Vox, com estas eleições, com a subida brutal que teve, o Vox vale 1,6 milhões de votos. Isto comparado com o PP, que obteve 7 milhões, teve esta subida monstruosa também na campanha eleitoral, e o PSOE, que vale 6,2 milhões. Estes resultados, obviamente, não se transpõem depois para as eleições nacionais, mas em Espanha, historicamente, no período democrático, eles revelam uma tendência, e a tendência é esta. Há, neste momento, uma maioria à direita, contando também com a extrema-direita, e há uma minoria, estará aí abaixo dos 40% do voto à esquerda, e com forças também de extrema-esquerda. É esta a situação no momento em que arranca a campanha, para os fogos, para o calor e para a abdicação da presença na presidência do Conselho Europeu. O João frisou que Alberto Feijó tem reagido de forma inteligente, mas ele vai estar preparado para, em tão pouco tempo, também para enfrentar este conhecido taticismo de Pedro Sánchez? Ele ontem disse que não, Exato. mas que estaria preparado daqui a 3 ou 4 meses. Portanto, seguramente estará no dia das eleições. Mas mesmo não esteja,
vejamos o seguinte, o PP há uns anos atrás era uma desgraça, não é? Estava em completa desagregação. Aliás, esta dissidência do Santiago Abascal, do Vox, resulta dos problemas do PP. Com a saída de Rajoy, o partido atravessou, para além das guerras, das famílias políticas internas habituais, para além disso, não é? Corrupção institucional tenebrosa. Exato, e aquelas lutas entre a Isabel Díaz e o Pablo Casado, não é? Mas, para além disso, o partido esteve envolvido em escândalos de financiamento ilegal, ilícito, e, portanto, quer dizer, o facto de Feijó ter sido eleito já era uma tentativa de ultrapassar a crise. Aliás, foi essa a razão que o leva à liderança, a ultrapassar a crise. E, portanto, considerando os resultados em tão pouco tempo, já me parece que esta liderança está a ser bem sucedida. A outra coisa que eu acho interessante é reparar que o PP ganha 3 das 4 grandes cidades. Quer dizer, não ganha, obviamente, Barcelona, mas ganha Valência e ganha Sevilha. Bastiões tradicionais. Aliás, acho que Sevilha... Valladolid, enfim, há toda uma série de rotas históricas para o PSOE é muito significativa. Exato, que eu acho que se explica, obviamente, sobretudo pela ação política de Sánchez, mas também, obviamente, com o desgaste natural dos partidos e do governo. Portanto, tudo indica que o PP está a caminho de ganhar as eleições. Agora falta uma campanha, muita coisa pode acontecer, mas os espanhóis pelo menos têm esta coisa saudável que é a alternância e de facto os partidos espanhóis nesse sentido acho que são mais interessantes do que os portugueses. E Isabel Ayuso ganhou uma maioria absoluta em Madrid. Claramente. Na comunidade? Sim, e falo na comunidade e Almeida, não foi? Almeida ganha, tem a presença da Câmara da cidade, propriamente dito. Da cidade. Mas é curioso que ela ganha com um discurso que não é nada conservador. Quer dizer, é um discurso que enfatiza a liberdade de escolha, um discurso liberal. E, portanto, o PP... muitas vezes vive esta tensão entre uma linha mais liberal, uma mais conservadora, mas quer dizer, é esta tensão que também é saudável e permite que o partido tenha uma agenda reformista que contrasta claramente com o PSOE. E isso é importante, porque a busca do centro depois confunde tudo torna-se, todos os partidos que procuram estar rigorosamente ao centro, transformam-se em coisas amorfas que não proporcionam alternativas. Em Espanha, eu estava a dizer alternância e queria dizer alternativa. Em Espanha há de facto uma alternativa, não é? Há um bloco de esquerda que é liderado pelo PSOE e um bloco de direita que é liderado pelo PP. E isso é sustentado por alternativas não só de visão global, um conjunto de valores, mas também de um conjunto de políticas. Isso é muito positivo. Nesta alternativa à esquerda, o Pedro Sánchez vai certamente tentar impedir a fragmentação que existe à esquerda para conseguir enfrentar as próximas eleições. Nós temos de ver que em Espanha... Já existe uma plataforma de esquerda, Sumar? Sim, feita liderada pela vice-ministra do governo espanhol, a Yolanda Sánchez, até porque o prazo para... isto também faz parte da jogada de Sánchez, o prazo para formar coligações para estas eleições é um prazo muito curto, de 10 dias, a partir do momento em que é publicado no Diário de Espanha, no Diário das Cortes, o decreto real de dissolução do Parlamento. Portanto, até agora só ainda foi possível avançar com esta coligação, que se chama Sumar, mas o que é relevante é notar que aquilo que foi uma alternativa liberal que
apresentou na cidade da Catalunha precisamente a rejeição do radicalismo, do nacionalismo e separatismo catalão, essa solução liberal que surgiu com grandes promessas, os Ciudadanos desapareceu e nem vai concorrer a estas eleições, portanto desapareceu como partido político. Aqui há muito questões de pessoalização, mas sobretudo de indefinição ideológica, que foi aquilo que deu cabo do partido. A mesma coisa aconteceu com a esquerda e extrema-esquerda, que se aliou no Podemos, posteriormente Unidas Podemos, que sofreu também uma violentíssima quebra nesta eleição e que agora também não pode surgir como parceiro para o PSOE. Por outro lado, Pedro Sanches tem um problema de ele sempre foi um secretário-geral do partido convulsivo, não foi o homem de formar os consensos no partido. Da primeira vez que ele foi secretário-geral durante 2 anos, depois ele em 18, quando Mariano Rajoy, em certo sentido, há uma implosão, como o Vaz estava a referir há pouco, do Partido Popular, ele consegue formar governo, consegue vir depois a ganhar eleições, então formar estas coligações à esquerda. Mas o imediatismo, no caso de Pedro Sanches, foi sempre algo muito, muito significativo. E há a questão magna de não haver consensos em Espanha a nível da reforma do próprio sistema federal e do papel das comunidades e do papel, sobretudo, dos partidos nacionalistas no País Vasco e na Catalunha. Agora, isto tem um efeito sobre os países vizinhos, porque Sanches está a apresentar esta chamada de eleição antecipada também como alerta para travar aquilo que ele chama o avanço de direita na Europa, e dá exemplo daquilo que aconteceu em países vizinhos, designadamente isso é interessante. Com a chegada de Meloni ao poder em Itália. Podemos fazer uma comparação entre o que está a passar em Espanha e o que sucedeu, por exemplo, em Itália. O João Marcos de Almeida escreveu um artigo interessante no Observador, em que diz que Meloni ganhou as eleições depois da esquerda radical ter passado pelo governo. E em Espanha, a verdade é que o Vox também pode chegar ao poder depois de o Podemos ter apoiado o PSOE. Eu li esse artigo do João. Não tenho bem essa ideia. Quer dizer, o que eu acho é que na Europa... Ou seja, para concretizar aquilo que o João estava a dizer, a decisão de Pedro Sanches pode ser para travar a extrema-direita ou uma inevitabilidade também? Sim, não, mas ele vai fazer esse discurso, aliás, que é o Esse discurso... é o discurso com que ele contra a Espanha negra, aquilo que ele chama o contra a discurso Espanha de grande parte da esquerda europeia agora vêm os fascistas e não sei o quê. Por isso é que, já várias vezes disse nesse programa, não tenho nenhuma paciência para esse tipo de discurso. Porque é falso, uma série de coisas. Agora, o que é verdade é que o consenso, quer dizer, na Europa nós vivemos décadas com um consenso centrista que reunia social-democratas, liberais, cristão-democratas. A Guerra Fria acabou e esse consenso começou a desfazer-se. E tem vindo a desfazer-se de uma forma muito significativa nos últimos 10 anos, à medida que surgem os partidos populistas, à esquerda e à direita. Portanto, não é só o centro-direita que está em crise, é também o centro-esquerda pela mesma razão, por causa disso. Vê-se em França, por exemplo, não é? E também em Itália. E, portanto, acho que esse é o problema. Quer dizer, por a Europa fora ainda não se constituiu um novo consenso, o velho consenso, eventualmente com a exceção da Alemanha, mas pouco mais, não é? O velho consenso está a ser atacado numa conjuntura internacional que está a obrigar-nos a definir, de facto, um novo consenso centrista. E acho que esse é o problema, e daí a hesitação sobre como lidar com estes partidos populistas. Quer dizer, e mais uma vez, os partidos populistas existem à esquerda e à direita. Cá em Portugal, a eleição de morte como é que ela chama? Mariana Mortágua. Não estava a brincar, bloqueei, não me lembrava do primeiro nome. Mas a eleição de Mariana Mortágua é claramente uma radicalização, um regresso àquela raiz mais populista do Bloco de Esquerda.
E eu acho isso normal, acho que é um bocado isso que está a acontecer por toda a Europa. Agora, porquê o populismo? O populismo não é o regresso nem do fascismo, nem do bolchevismo à esquerda, não é? Porque também se pode dizer, se vem o fascismo à direita, vem o bolchevismo à esquerda. Mas não é uma coisa nem outra. O que é são novas, uma tentativa de encontrar respostas, porventura mais radicais, mas respostas perante um conjunto de problemas sociais muito significativos, muitos deles causados pela globalização, e que a democracia representativa cada vez mais tem algumas dificuldades em encontrar mecanismos exatamente para dar essas respostas. E portanto, diz que acaba. Não. Diz. Mas em Espanha há um pormenor, é a guerra. É porque a transição espanhola implicou um pacto de silêncio sobre o legado da Guerra Civil, da Guerra de 1936-1939. E isso, esse pacto de silêncio que funcionou nos primeiros anos e que foi necessário para assegurar a transição democrática, ele tem algum paralelo com o pacto de silêncio que existiu em Portugal em relação à participação dos nossos militares revolucionários na gesta colonial de combate aos Turras em Angola, em Moçambique e na Guiné. Nós também passámos uma esponja, não levantámos grandes questões imediatamente a seguir ao 25 de Abril em relação aos crimes coloniais e àquilo que fossem abusos ou crimes cometidos pelas Forças Armadas Portuguesas no decurso destas guerras coloniais ou por parte dos movimentos nacionalistas de libertação. O Pacto Espanhol foi um pacto muito mais abrangente, portanto, porque fez olvidar mesmo aquilo que foram crimes sistemáticos e a repressão que foi muito violenta do pós-guerra por parte do regime franquista e daquilo que foram os crimes de guerra cometidos pela parte republicana e pela parte nacionalista em 36 e 39. Ora, esse pacto de silêncio foi um pacto que foi quebrado ao longo dos últimos anos. Aliás, é uma das razões também da ascensão do Vox, que tem a ver com a exigência de reparações, a exigência de pedidos de desculpa por parte de responsáveis por atos de terror e por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Daí que, por exemplo, a remoção de Franco daquilo que era o seu mausoléu, tenha levantado também a polémica em Espanha, que extremou posições. Isso é um fator que leva muito a uma ascensão aos extremos, porque, de facto, em Espanha, estas memórias da Guerra Civil, que durante alguns anos foram por necessidade política abafadas, depois também naturalmente vieram ao de cima, porque elas têm a ver com a repressão que se fez muito sentir na zona das Astúrias, ou no País Vasco, na Catalunha, com os crimes de guerra cometidos por ambas as partes. Isso, sobretudo, aquilo que até os próprios espanhóis, durante muito tempo, não tiveram a noção, ou tinham uma noção vaga, a violência da repressão franquista durante o pós-guerra, que se prolongou durante muito tempo e que, inclusivamente, quando a economia espanhola entrou na sua fase de expansão, que não teve um paralelo semelhante em Portugal, manteve durante algum tempo mesmo uma feroz repressão, que depois também teve a sua contraparte e que foi justificada pelo aparecimento do terrorismo da ETA, que, por muito minoritário que fosse, tinha apoios fortes no País Vasco, que criou uma situação de tensão que marcou muito os últimos anos do franquismo e, como a Vasco também lembrou há pouco, sobretudo os primeiros anos do período de transição democrática. Isto é um elemento que está presente nestas eleições e é isto que permite, por exemplo, a Pedro Sánchez dizer e convencer os seus com a história da Espanha Negra. É isso que é uma dificuldade para o PP, porque ele vai ter sempre de contar com o Vox para vir a formar um governo, seja como aliado de coligação ou seja por necessidade de abstenção, a não ser que triunfe dentro do PSOE uma linha reformista que acerte um pacto de
nem que seja de transição durante um período limitado de tempo para o que o Partido Popular possa formar um governo minoritário. Mas isso é a tradição que a Espanha não existe desde 1975 e não é crível, pelo menos, com eu os tenho elementos que uma temos perspectiva ligeiramente diferente do João nisto, não no que diz respeito à substância da coisa, que acho que o que ele está a dizer é verdade, mas isto não foi uma coisa natural, como disse o João. Quer dizer, isto foi politizado, politizou-se. Sim, naturalmente, à direita e à esquerda, sim. Não, João. Foi o Sánchez que politizou. Quer dizer, a retirada de Franco do Vale dos Caídos e aquelas coisas todas. Quer dizer, isto foi obra de Sánchez para dar uma coesão ao seu bloco de esquerda. Sem dúvida. Quer dizer, mas a questão vinha já de trás. Não, quer dizer, vinha já atrás, mas vamos lá ver. Se a gente agora vai remexer em toda a Guerra Civil, quer dizer, o Santiago Carrilho foi provavelmente um dos piores carrascos, não é? Crimes e também, foi toda a gente não é cometer, em Espanha. Não é cometer crimes, foi um dos piores carrascos da Guerra Civil. No entanto, fez parte do Pacto de Transição para a Democracia. Exatamente. E, portanto, querer agora fazer justiça, não é? Quase 100 anos depois, é, obviamente, um absurdo, porque não depois... é absurdo, vais cavalas comuns, há pessoas que nunca souberam João, que foi feito dos pais e dos avós. É muito presente a Guerra Civil em Espanha. É a minha opinião. Eu acho que tentar fazer justiça 100 anos depois é um absurdo, por razões várias, não é? Porque... depois também se tem de recuar no tempo. Por exemplo, se olharmos para a Guerra Civil, temos de olhar para os crimes de todos, anarquistas, comunistas, socialistas, etc. E depois temos de ver, mas porquê é que fizeram isto? Porque a Segunda República colapsou. E porquê é que a Segunda República colapsou? Por causa da guerra de 1898, não é? Que os espanhóis ainda dizem que é um desastre. Isto não para, não é? Isto é um problema que nos confronta hoje, em que as pessoas acham que têm de fazer justiça em retrospectiva, não é? Como se os valores, como se o que era normal há 100 anos é aquilo que nós hoje consideramos como normal. Quer dizer, o João diz, crimes contra a humanidade. Sim, mas esse conceito, aliás, é um conceito pós-1945. Nem sequer existia durante a Guerra Civil Espanhola. Portanto, eu penso que ao politizar estes assuntos, e todos os países têm estes problemas, Portugal tem estes problemas, não só com a guerra colonial, mas com algumas coisas que foram feitas na transição para a democracia, não é? Não, tem os bombistas e uma série de coisas, tanto à esquerda como à direita. Portanto, eu não acho... questões que não podem ficar em aberto, mas porque não? O efeito é tenebroso. Tens o efeito na Rússia. Mas por que não? Como a Rússia nunca conseguiu fazer João, a análise... Posso só acabar? Sim, acaba. Quer dizer, eu acho que o problema da justiça em retrospectiva é o seguinte, não é? Muitas vezes, para garantir transições, é preciso tapar aquilo que aconteceu no passado. Vamos lá ver, deixem-me dar um exemplo, o exemplo português. Imaginem que em 1974-75 tivéssemos tentado fazer justiça, levando de tribunal os PIDES, os generais, etc, etc. Não havia transição nenhuma para a democracia. Não é? A mesma coisa no Chile, quer dizer, se tivesse tentado fazer justiça pondo Pinochet e aquela gente toda em tribunais, as próprias Forças Armadas teriam inviabilizado a transição para a democracia. Portanto, o João diz, tapou-se durante a transição para a democracia. Justamente, e tapou-se durante a transição para a democracia para garantir que pudesse haver democracia. E, portanto, sacrificou-se um bem, neste caso a justiça, para se ter um bem que, a meu ver, é superior, a democracia. E, portanto, 30 anos depois da democracia estar estabelecida, não é, através deste mecanismo consensualizado, vir agora a existir justiça para retificar coisas que aconteceram há 100 anos... Toda a justiça será imperfeita, mas o problema que há é que, apesar de não se poder definir uma teoria geral da transição de ditaduras e de diversos tipos de ditaduras para regimes democráticos, se, por um lado, é necessário para fazer certas transições os tais pactos de silêncio, não é possível fazer certo tipo de julgamento,
durante um período enquanto não conseguirmos solidificar as instituições democráticas, o conjunto das instituições democráticas. Há muitas maneiras, temos muitos exemplos diversificados de como isso foi feito. A situação excepcional da África do Sul permitiu que criar uma comissão de verdade e reconciliação que funcionou de certo modo bastante bem na África do Sul, mas que o mesmo tipo de comissões não funcionaram noutros países. E depois temos países em que essa transição foi excepcionalmente complexa, como foi o caso espanhol, muito bem sucedida, mas este pacto era um pacto sobre uma guerra sangrenta que não tinha sido objeto de discussão e em que tudo estava à vista, isto tudo estava na pele. Nós estamos a falar de gente que reclama justiça para pais e avós, mães e avós. Portanto, nós não estamos a falar de passados muito distantes. Em Espanha nunca se fala de passados distantes, é tudo muito presente. E nós temos países onde as transições são impostas, quando há casos de ocupação militar, e em que é possível levar esses países a formas mais ou menos imperfeitas de assumirem violências do seu passado. Isso aconteceu com a ocupação da Alemanha, parte parcialmente, e isso aconteceu com a parte do Japão, que também tem excepcional... Não aconteceu. Essas transições foram impostas de fora para dentro. Exato, países sob ocupação. Aqui estamos a falar de estamos a falar de países sob ocupação militar. E depois temos um caso agora muito evidente em que um país que numa tentativa falhada de transição democrática nunca assumiu, porque isso mexe com a própria identidade do país, aquilo que foi o período de violência extrema do comunismo, sobretudo no seu período stalinista, e que estamos a falar da Rússia, e que isso acarretou a possibilidade de reforçar ainda mais uma ideologia imperial de agressão, como se vê agora. Portanto, estas questões não é possível tapar estas questões, nem reivindicar justiças perfeitas. Haverá justiças imperfeitas, mas faz parte dos próprios jogos políticos, das lutas ideológicas, exigir reparações sobre isso. E essa discussão é uma discussão que é útil, que vai sempre a extremos, como é evidente. Nós aqui em Portugal estamos neste momento, sobretudo nos círculos académicos mais dominados à esquerda, a ter uma discussão sobre essa questão das heranças coloniais portuguesas. Penso que também porque agora existe um clima de solidificação democrática que permite ter esse tipo de discussões, dizendo que, não senhor, isso é disparatado, vocês estão a tentar levar isso aos começos do colonialismo e não tarda nada, estamos a discutir o infante Dom Henrique. E outros poderão dizer, não, nós estamos a falar apenas de um período limitado cujo efeito ainda se faz sentir. Mas porquê é que ele há de ser limitado? Só porque essa malta quer que seja limitado? Esse tipo de discussão. Estou a dizer que em Portugal estás a fazer essa discussão, João? Existe este tipo de discussão agora em Portugal, creio. Ainda ela é minoritária, porque provavelmente ela deveria talvez até ser mais alargada, porque nós já temos condições institucionais, digamos, para fazer isso. Coisa que em Espanha se revela extraordinariamente difícil e que marca estas eleições. É mesmo que o mundo, Portugal, Espanha e o mundo mais precisam é de novas divisões sobre o passado, quer dizer, como se o presente já não fosse suficientemente mau, queremos agora criar divisões sociais. Acho que a resposta para isso é que o presente é o resultado do passado. Não, e que aquilo que nós estamos a fazer agora a resposta para isso é que há muitos passados, não é? Porque o passado nunca passa. Como há muitas alternativas. Pois, eu sei. Mas o problema também é que há, por exemplo, embaixadas em Lisboa a incentivar essa discussão. Mas essa é outra história. Agora, este argumento do João é muito interessante, mas não me parece que seja particularmente útil. Quando o João diz assim, se eu não estou a interpretar mal, quando o João diz assim, bom, a gente até pode fazer um pacto de silêncio, mas quando a democracia estiver consolidada, então vamos discutir o assunto. Eu não disse, não é então. Não? É possível discutir o assunto. Ok. Mas esse é que é o problema, porque, vamos lá ver, o pacto de silêncio é uma forma de incentivar as elites comprometidas com a repressão e a injustiça de fazerem a transição, de aceitarem a liberdade. Mas para isso, essas mesmas elites têm de ter a certeza que
daqui a 5, 10, 15 anos, depois a malta não diz afinal de contas, já que a democracia está... Quer dizer, é um problema de incentivos. Nenhumas forças armadas, nenhum ditador vai fazer uma transição se souber que deixa-me em paz durante 5 ou 10 anos, mas depois, quando a democracia tiver-se Mas consolidado... esse incentivo, Vasco, não é o mesmo se alguém tiver torturado a tua avó. Não é o mesmo como? Não é o mesmo. Porque se alguém torturou a tua avó, se alguém matou o teu pai, isso não vai desaparecer da tua memória. Mas por acaso tem tios que foram presos e não estou a reivindicar que haja um debate sobre isso. Que não quer, e tem razões morais, em alguns casos até políticas, para que isso não seja apagado da memória e tem direito a reivindicar isto não é uma questão, isso. mas isto não é uma questão pessoal, isto é uma questão política. Não, mas começa por ser uma questão pessoal para muita gente. Então, se pronto, torturaram a minha avó, se mataram o meu pai, porque é que eu não tenho direito a exigir? Não, mas também alguém fez alguma coisa seguramente ao teu bisavô e ao teu trisavô. Exatamente. Portanto, pronto, mas há uma diferença entre o que fizeram à tua avó ou ao teu pai e ao que fizeram ao teu tetravô. Okay. É uma questão da memória e do estar presente ou não estar presente. Vamos passar às sugestões para esta semana? Eu precisamente por estar nessas questões da memória, e por acho que nós temos tendência a subestimar em Portugal aquilo que é o peso da guerra civil, que é sempre reativada nas lutas políticas em Espanha. Não só a guerra civil, temos também as questões do terrorismo do País Vasco. Quero lembrar um romance extraordinário de um Prémio Nobel da Literatura espanhol, o Camilo José Cela, chama-se Mazurca para 2 mortos. Ele foi reeditado precisamente este mês pela Quetzal aqui em Portugal. É um dos romances extraordinários de Camilo José Cela que tem a ver precisamente com as memórias da Guerra Civil. Ele era galego, tinha 20 anos, estava a convalescer de tuberculose em Madrid quando a Guerra Civil se iniciou. Ele fugiu da área controlada pelos republicanos, foi combater ao lado das forças nacionalistas e foi ferido na guerra. Foi sempre um homem extremamente controverso, com uma verba absolutamente excepcional, e este romance, A Mazurca para 2 mortos, é precisamente a história das profundíssimas divisões numa Galiza, na sua terra natal, onde chove sem parar, com crimes e vinganças que vêm daquele período tenebroso imediatamente antes da própria Guerra Civil e do rescaldo da Guerra Civil. O romance chama-se precisamente Mazurca para 2 mortos porque uma das personagens só tocou uma certa mazurca quando mataram um e quando mataram o outro. É um romance sobre o ciclo de mortes e de memórias horrorosas e de como é que não se consegue superar isso que atravessou a sociedade espanhola. E Camilo José Cela escreveu este romance já numa fase tardia da sua vida, já na década de 80, quando, enfim, já era uma personalidade extremamente consagrada nos meios culturais espanhóis, sempre conservador, sempre um homem de direita, sempre truculento e sempre também admirado por todos os outros. Vasco? A minha sugestão é um livro que acaba de sair, escrito pelo antigo acho que é antigo, creio que já saiu de Madrid, correspondente da revista Economist em Madrid, o Michael Reed, que escreveu, Reed neste caso é R-E-I-D, que escreveu um livro chamado Spain, The Trials and Triumphs of a Modern European Country. Creio que ainda não está disponível em português. E a tese de Michael Reed é o oposto do João. Não foi por isso que eu escolhi, não sabia qual era a tua posição, mas o livro é muito interessante porque argumenta o oposto que o João acaba de argumentar e diz que há um conjunto de mitos que informam, que estruturam a forma como nós olhamos para a Espanha, e um desses mitos é justamente esta ideia de que tudo está ali concentrado na Guerra Civil e é preciso perceber a Guerra Civil que explica tudo o resto. E, portanto, ele diz que isso é um mito, enfim, há outros mitos, e que Espanha, no fundo, não é propriamente um país excepcional, mas é um país largamente integrado no mainstream europeu.
Duas visões diversas. Para terminar este Conselho de Segurança, muito obrigado aos dois. Mais uma vez, muitos parabéns pelo primeiro aniversário com 51 episódios. Só interrompemos uma vez ao longo do último ano. Recordo que nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma investigação sobre as operações clandestinas do Serviço de Informações de Segurança, na sequência da intervenção para recuperar o computador do antigo assessor de João Galamba. Pode ouvir-nos, como habitualmente, em todas as plataformas de podcast e também no canal do YouTube da Sábado. Até para a semana.